Olá, esse vídeo eu fiz com tradução, porque eu tenho alguns amigos no Face ou no YouTube que são americanos, né? E italianos. Aí eu vou fazer um com tradução para o inglês e outro para o italiano, tá bom? Pessoas, penso que muitas vezes na vida nós temos que dizer coisas através de palavras, né? De gestos, poesia, símbolos, música ou qualquer outra forma que a gente use para se expressar. Porém, tem situações que nós evitamos pensar e por isso não conseguimos ser claros no que sentimos e, portanto, no que dizemos. Eu acredito que quando conseguimos nos conectar com tudo que nos envolve, sem deletar pessoas que fazem ou fizeram parte das nossas vidas, nós conseguimos ver como realmente nós somos. Parte de uma grande rede que troca constantemente de informações visuais, às vezes, né, por palavras, outras vezes energéticas, mentais, e pela palavra falada e escrita, entre outras, né? O texto que se segue agora é a respeito dos que já partiram para outra dimensão, mas que ainda fazem parte dos nossos sentimentos. Eu espero que esse texto ajude alguém, né, que esteja precisando a se conectar com algo que ela tenha se desligado e que não poderia ser deixado à margem, né? A gente tem, não eu só, muitas pessoas, a gente pensa, morreu, acabou, né? E esquece, e acabou. E isso muitas vezes acontece, a gente faz, mas a gente acaba caminhando na vida como se estivesse faltando um pedaço de si mesmo, né? Como é que você pode deletar uma pessoa que fez parte da sua formação, não é? Então é isso que vai falar esse texto agora, tá? Sempre um trecho, eu vou colocar também um pedaço traduzido, tá bom? Hello people, I think that many times in life we have to say things through poetry, symbols, music and how we manage to express ourselves. But there are situations that we avoid thinking about and so we cannot be clear in what we feel and therefore in what we say. I believe that when we can connect with everything that surrounds us without deleting people who do and who are part of our lives, we can see ourselves as we really are. Part of a large network that constantly exchanges information, visual, energetic, mental and by the spoken and written word. The following text is about those who have already departed to another dimension but who are still part of our feelings. I hope it helps to connect with something that has you disconnected but that cannot be left aside in any way under penalty of walking through life missing a piece of yourself. Big hug to all. Esse texto, ele é fruto de conhecimentos deixados por um cientista pedagogo francês, né? O texto que eu vou ler depois é baseado nesses conhecimentos desse pedagogo francês chamado Hippolyte Léon Denis Rivet, que por volta de 1856 na França fazia pesquisas. O professor Rivet era de índole cética, acatado por toda a classe acadêmica em face do centro crítico e imparcialidade, característica marcante do caráter firme e resoluto dele. Era infenso à fantasia, não possuía instinto poético nem romanesco, porém totalmente voltado ao método, à ordem, à disciplina mental. Praticava na palavra escrita e falada precisão, a nitidez, a simplicidade, dentro de um vernáculo perfeito, livre de redundâncias. Camille Flammarion, que era uma figura bem importante na França nessa época, e amigo dele, chamou ele de o bom senso encarnado. Allan Kardec foi o pseudônimo, né, que ele adotou para diferenciar a codificação que ele estava fazendo, porque ele não inventou, ele só pôs nos livros tudo que ele pesquisou. E ele queria distinguir esse trabalho do trabalho dele pedagógico, que era outro. Livros de matemática, livros de
de outras matérias, de química, física. Então, esse daí ele queria dar uma outra diferenciação. O pseudônimo foi sugerido pelo espírito Zéfiro, um amigo espiritual que revelou a ele que ele tinha sido um chefe druida no tempo da invasão da Gália pelo imperador Júlio César. Ambos, esse espírito, Zéfiro e Kardec, teriam vivido juntos entre os celtas na época. Ele era chamado de Allan Kardec entre os celtas. O espírito de verdade conduziu Allan Kardec na programação da terceira revelação. Então, ele falou para Kardec que isso que ele estava codificando como um jornalista, né? Ou seja, colhendo os dados e colocando no livro, era o que será a terceira revelação. A confirmação da pluralidade das existências e da imortalidade da alma passou de presunção teórica para registro de fatos palpáveis e demonstráveis. Com isso foi preenchido imenso vazio existencial do ser humano na Terra. Esse texto que eu acabei de ler é da Revista Espírita de 1969, publicada pelos irmãos W. e Jorge Hessel. This text is the result of the knowledge left by a French educational scientist named Hippolyte Léon Denisard Rivel who, around 1856 in France, did research. Professor Rivel was of a skeptical nature, accepted by the entire academic class in the face of critical and impartial sensibility, marked characteristics of his firm and resolute character. It was infantile to the fantasy, had neither poetic nor Romanesque instinct, but totally turned to the method, the order, the mental discipline. He practiced, in the written and spoken word, precision, sharpness, simplicity, within a perfect vernacular, free of redundancies. Camille Flammarion called it the common sense incarnate. Allan Kardec was the pseudonym adopted by Professor Rivel to distinguish the spiritist codification from his previous tasks in the pedagogical area. The pseudonym was suggested by Spirit Zephyr, a spiritual friend, who revealed to him that he had been a great Druid chief at the time of the invasion of Gaul by Emperor Julius Caesar. Both would have lived together among the Celts, and at that time the codifier had the name of Allan Kardec. The Spirit of Truth led Allan Kardec in the programming of the third revelation. The confirmation of the plurality of existences and the immortality of the soul has gone from mere theoretical presumptions to records of palpable and demonstrable facts. With this, the immense existential emptiness of the human being on earth was filled. Brothers W. and Jorge Hessen. Primeiro, então, agora o texto. Eles vivem. Esse é o nome do texto. Sim, com a morte orgânica ocorre uma desagregação de moléculas que prosseguem em transformação. Não, porém, o aniquilamento da vida. Desintegra-se a forma, todavia, não se dilui a essência. They live, yes, with physical death there is a disintegration of molecules, which continue in transformation. Not, however, the annihilation of life, the form is disintegrated. Yet it does not dilute the essence. A modificação que se opera no mundo corporal produz o desaparecimento físico, sem dúvida, permanecem os liames da afetividade. As evocações queridas, as ocorrências do cotidiano alimentadas pela vida do espírito imortal, que se emancipou das limitações carnais, sobrevivendo às contingências do desgaste inevitável, que se finou na disjunção material transitória. Então, o corpo se desfaz, mas todas as lembranças e toda a afetividade que foi vivida com os nossos entes queridos, eles continuam lá, sentindo.
The modification that takes place in the corporeal world produces physical disappearance. However, there remain the bonds of affection, the evocations wished, the occurrences of daily life nourished by the life of the immortal spirit, who has emancipated himself from the carnal limitations, surviving on the contingencies of wear and tear inevitability, which was delayed in transient material disjunction. Triunfa a vida sempre sobre a extinção do corpo. A porta do túmulo que se fecha para determinadas expressões abre-se em triunfo para outras realizações da vida. Life always triumphs over the extinction of the body. The door of the tomb that closes for certain expressions opens in triumph for other accomplishments of life. O encerramento de uma existência humana no cometimento da morte equivaleria à lamentável falha da organização da vida, né? Se a gente acredita que morreu, acabou, tem alguma coisa errada nessa organização toda, porque tanto desgaste, porque a gente passaria tanto tempo fazendo coisas em função de outro que vai desaparecer e sumir. The closure of a human existence and the commission of death would amount to the regrettable failure of the organization of life. O princípio que agrega as células e as organiza para o ministério da investidura humana com o desconectar das engrenagens pelas quais se manifesta, prossegue em incessante curso de aprimoramento e ascensão, na busca da felicidade a que está destinado. The principle that aggregates the cells and organizes them for the ministry of human endowment, by disconnecting them from the gears by which it manifests itself, proceeds an unceasing course of improvement and ascension, in search of the happiness for which it is destined. Em face da ocorrência da morte que te visita ao lar, não te permitas a surpresa insensata, que se transforma em alucinação e rebeldia. Desde logo, conjectura com segurança em torno desse fatalismo biológico que é a morte do corpo, armando-te com os esclarecimentos com que interpretarás os possíveis enigmas em torno do pós-desencarnação. Se ainda não foste visitado por uma rude aflição, não creias que serás poupado, vivendo em clima de ilusória exceção. In view of the occurrence of the death that visits the home, do not allow yourself the surprise that turns into hallucination and rebellion. You immediately conjecture with certainty about this biological fatalism, which is the death of the body, arming you with the clarifications with which you will interpret the possible enigmas around the post-discarnation. If you have not yet been visited by this rude affliction, do not think that you will be spared, living in a climate that you'll be excluded from this situation. Se todavia já sorves o travo da saudade e resguarda as feridas, ainda em dores produzidas pela partida dos seres amados, retifica conceituações e reformula observações. Não pense em termos finalistas. Examina a majestade da vida em toda parte e fazes paralelos otimistas. Teus amores não se acabaram, transferiram-se de habitat e prosseguem vivendo. If you already suck the pain of longing and guard the wounds, still in pain, produced by the departure of loved ones, it rectifies conceptualizations and reshapes observations. Do not think in terms of finalists. Examine the majesty of life everywhere and make optimistic parallels. Your love has not ended, just moved habitat and continue living. Ouvem os teus pensamentos, sentem as tuas aspirações, sofrem as tuas revoltas, fruem tuas esperanças. Amam-te. Se os amaste, realmente não recalcitres em razão de sua partida para outras dimensões da existência. Se-lhes grato pelas horas ditosas que te concederam,
pelos sorrisos que musicaram no lar da tua alma, e em nome deles, espalhes a dádiva da alegria com outros seres tão sofridos ou mais amargurados do que tu mesmo, preparando-te da teu turno para o reencontro oportunamente. They listen to your thoughts, they feel your aspirations, they suffer your revolts, they have your hopes, they love you. If you loved them, really, do not revolt because of their departure. For other dimensions of existence, be grateful for the happy hours they have given you, for the smiles that have cheered the home of your soul, and, in their name, spread the gift of joy with other beings who are suffering or more loving than yourself, preparing yourself to re-encounter, in due course. O silêncio da sepultura é pobre dos sentidos físicos, que não conseguem alcançar mais sutis percepções. Pensa nos teus finados com carinho e dialogarás com eles, senti-lo-ás, e vibrarás ante a cariciosa presença com que te vem diminuir a pungente dor da saudade. The silence of the grave is poverty of the physical senses that cannot reach more subtle perceptions. Think of your deceased ones with affection and you will converse with them. You will feel them and you will vibrate before the gentle presence with which you diminish the poignant pain of the lack of their presence. E não raro, quando parcialmente desprendido pelo sono, reencontrá-los-ás, esperando-te que estão nas ditosas paisagens do mundo a que fazem jus, e onde habitarás também mais tarde. Se, todavia, não conseguires o medicamento da esperança na hora grave da angústia, ore, deixa-te arrastar pelas vibrações sublimes da prece de que sairás lenificado e confiante para concluires a própria jornada, lobrigando a libertação a que aspiras, em forma de plenitude, junto aos que amas, e te esperam na vida verdadeira. And not infrequently, when partially detached by sleep, you will find them again, waiting for you to be in the happy landscapes of the world to which they are entitled and where you will dwell later, if, however, you do not get the medicine of hope in the severe hour of distress. Make a prayer. Let yourself be swept away by the wonderful vibrations of the prayer that you will come out lenient and confident to complete your own journey, lobbying the liberation you aspire to in the form of fullness with those whom you love and who await you in true life. Então é isso, pessoal. Essa mensagem é para aqueles que precisam de um consolo, que sofrem com a partida daqueles que eles amaram muito, que ainda amam, e que realmente o certo não é deletar nada disso, não. Se você fizer isso, você vai andar pela vida faltando alguma coisa aí, uma perna, um braço, um pé. Sejamos inteiros, não saiamos deletando tudo que aparece, que nos incomoda, né? Tentemos resolver, né? Vejamos como podemos conviver, né, com a situação. Até o próximo vídeo. Eu vou fazer um vídeo de violino no próximo, tá?